Eles são seres celestiais, enviados pelo próprio Deus para missões em nosso planeta, e muitos tiveram papéis importantes descritos na Bíblia. Mas será que realmente você conhece como eles são? Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar as crenças populares sobre anjos que não estão na Bíblia. Tá curioso para descobrir tudo sobre eles? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Querubins são bebês? Embora a palavra querubim frequentemente evoque imagens de bebês, os querubins mencionados na Bíblia têm pouca semelhança com recém-nascidos gordinhos. Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 8 descreve os anjos querubins, um grupo temível que guarda a glória de Deus na terra e no céu. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. A imagem dos querubins como bebês gordinhos vem do Cupido, o deus do amor na mitologia romana. Durante a Renascença, os artistas mudaram a aparência do Cupido de um jovem com um arco para um bebê rechonchudo para combinar com os temas artísticos da época. Como essas imagens representavam amor e romance, as pessoas conectavam a proteção da glória celestial de Deus pelos querubins. Eles começaram a se referir tanto aos anjos bíblicos quanto às representações de Cupido como querubins, criando um elo entre os dois que existe até os dias atuais. Todos os anjos têm asas? Nem todos os anjos da Bíblia têm asas. Alguns anjos até aparecem como humanos normais, sem características distintas. Em Gênesis 18 e 19, 3 homens visitam Abraão e Sara. Embora sua aparência seja normal, Abraão reconhece os homens como anjos que revelam a intenção de destruição de Sodoma e Gomorra. Mais tarde, em Hebreus capítulo 13, versículo 2, a Bíblia deixa claro que os anjos podem ser qualquer um. Não se esqueça de ser hospitaleiro para com os estranhos, pois com isso, algumas pessoas mostraram hospitalidade para com os anjos sem saber. O mito de que todos os anjos têm asas provavelmente deriva de representações artísticas. Durante os primeiros dias da igreja, os anjos foram desenhados e pintados de forma semelhante aos humanos. Durante o século IV, os artistas começaram a distinguir as criaturas celestes fornecendo asas, conectando os anjos à sua missão como mensageiros. A mudança provavelmente estava ligada ao significado espiritual dos pássaros, que muitas vezes eram usados como mensageiros. Os anjos, descritos como verdadeiros mensageiros de Deus, ganharam suas asas como um acréscimo artístico natural. Anjos usam auréolas? A Bíblia não menciona nada sobre anéis de luz ao redor das cabeças dos anjos. O mais próximo que a Bíblia chega de descrever auréolas é a caracterização de Moisés como brilhando com luz depois de ver Deus, ou a descrição de Jesus em Apocalipse 1 como brilhando com uma luz gloriosa. Nenhum desses relatos, entretanto, descreve um anel redondo de luz acima de suas cabeças, e a Bíblia nunca usa essas descrições de luz brilhante ao descrever anjos. Mais uma vez, o mito de que os anjos têm auréolas tem origem na arte. Também chamado de nimbo, era usado na arte antiga para cercar a cabeça de uma pessoa sagrada. Imagens de imperadores e deuses romanos frequentemente incluíam esta coroa de luz. Embora tenha começado como uma tradição pagã, os imperadores cristãos no século IV usavam auréolas para indicar seu alto status. À medida que a prática se tornou mais comum, os artistas começaram a usar auréolas nas representações de Cristo. Durante a Idade Média, a representação popular de Cristo com auréolas se espalhando para os anjos, criando um elo entre os anjos e a brilhante coroa de luz que é tão familiar hoje.
Os anjos devem ser adorados? Embora os anjos sejam seres celestiais próximos de Deus, a Bíblia deixa claro que eles não devem ser adorados. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, descreve esse princípio quando João começa a adorar aos pés de um anjo. Com isso, caí a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou conservo seu e de seus irmãos e irmãs que sustentam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois é o Espírito de profecia que dá testemunho de Jesus. As pessoas podem se tornar anjos na vida após a morte? Uma ideia comum adotada ao consolar uma pessoa de luto é que o parente falecido é provavelmente um anjo no céu cuidando dela. Embora seja uma ideia reconfortante, a Bíblia cria distinções claras entre pessoas e anjos, e nunca sugere que os humanos se transformam em seres angelicais após sua morte. Certos versículos da Bíblia deixam claro que não estamos apenas abaixo dos anjos, mas também somos uma espécie totalmente diferente. Supõe-se que os anjos sejam guardiões? De acordo com o mito dos anjos da guarda, cada pessoa na Terra tem um ou mais anjos atribuídos a eles no nascimento, que os protege por toda a vida. Mas a Bíblia nunca faz referência à existência de anjos da guarda. Na verdade, muitos versículos sobre eles enfocam seu serviço a Deus, ao invés de seu desejo de seguir e proteger os humanos. Vários versículos da Bíblia dizem que os anjos servem àqueles que herdam a salvação, se alegram quando os humanos são salvos, carregam os fiéis para o céu e observam o evangelho se desdobrar. Nenhum desses versículos, entretanto, sugere que cada anjo da guarda seja designado a um ser humano em particular. Cada referência apenas reforça a ideia de que os anjos são servos e guardiões de Deus. No livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 30, relata Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram todos salvos por um ser parecendo um anjo, ao serem lançados na fornalha ardente. Mas muitos comparam as características do ser descrito como sendo o próprio Jesus. E você, como interpreta essa passagem? Seria um anjo ou o próprio Jesus? Há um anjo da morte? O anjo da morte, conhecido como Azrael na religião judaica, é uma figura celestial que atua como um ceifador da morte, levando almas de um reino a outro e deixando destruição em seu caminho. Mas essa ideia assustadora não está refletida na Bíblia. Algumas passagens bíblicas referem-se a anjos tirando vidas. Por exemplo, um anjo matou 185 mil assírios. Em outra passagem, um dos cavaleiros do Apocalipse recebe o poder de acabar com vidas. E por último, discute a praga final do Egito, quando Deus passa por cada casa e mata o filho primogênito. Embora não faça referência a um anjo, muitas pessoas entenderam que se referia a um anjo da morte. Em cada caso, Deus detém o poder final, um fato refletido em Jó. Embora Deus dê permissão a Satanás para afetar a família, os bens materiais e a saúde de Jó, Deus também diz a Satanás que ele não pode tirar a vida de Jó. Nas raras ocasiões em que os anjos matam pessoas na Bíblia, eles fazem apenas por ordem de Deus. Os anjos são onipresentes? Ao contrário de seu criador, os anjos não são onipresentes. Eles não podem existir em todos os lugares ao mesmo tempo, com uma compreensão infinita do que está acontecendo na Terra. Muitas vezes ao longo da Bíblia, os anjos parecem entregar uma mensagem específica ou chegar para ajudar os seguidores de Deus em um momento de necessidade. Eles viajam ao comando de Deus, então não estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Daniel 9, 21, 23 documenta este movimento dos anjos. Nesse versículo, Gabriel viaja para dar uma palavra a Daniel, em vez de se revelar no momento exato em que Daniel começa a orar, como faria um ser onipresente. Os anjos são seres físicos? Como os anjos aparecem na forma física, muitas vezes ao longo da Bíblia,
Algumas pessoas acreditam que os anjos são seres físicos e invisíveis, mas com anatomia de carne e osso que determina quem eles são, bem como os humanos. A Bíblia, entretanto, deixa claro que os anjos são seres espirituais, ao invés de criaturas físicas. Embora os anjos possam assumir uma forma física com características distintas, como rostos e pele brilhante, sua forma primária é imaterial. Para completar o seu serviço, os anjos podem aparecer em forma física. No entanto, eles são seres celestiais, usando uma anatomia corporal apenas quando ela serve à sua missão. Em um passado distante, onde o bem e o mal se chocaram em batalhas celestiais, uma figura se destacou. Seu poder era inigualável, sua missão divina. Mas quem foi essa entidade e qual é sua verdadeira identidade? Olá, viajantes da história! Nas trilhas misteriosas da divindade, desvendaremos a verdade sobre o arcanjo Miguel. Ele é a pessoa certa em uma briga com demônios? E por que ele ficou tão famoso no universo cristão e no livro do Apocalipse? Ficou curioso? Antes, já deixe seu super like. E sem mais demora, vamos ao vídeo. O início celestial. Antes da humanidade dar seus primeiros passos, antes mesmo das estrelas cintilarem no vasto céu, o cosmos vibrava com energias misteriosas. O céu, não como o conhecemos, mas como o reino espiritual, era um epicentro de atividades. Em meio ao divino resplendor, um anjo destacava-se entre seus pares. Miguel, cujo nome reverbera através de épocas e culturas, estava destinado a desempenhar um papel crucial no tapeçar do destino cósmico. Mas o que teria desencadeado esse drama celestial, levando a um conflito de proporções épicas? O cenário estava pronto para um dos confrontos mais antigos e intensos da história espiritual. A etimologia do nome Miguel pergunta: quem é como Deus? E essa interrogação não é apenas uma questão linguística, mas também uma declaração de sua posição celestial. Nas escrituras de várias tradições, Miguel é pintado como um protetor valente, a vanguarda contra as trevas e o mal. Ele não era apenas um soldado entre muitos, mas o líder, o general das hordas celestiais. As escrituras cristãs, em particular, mostram-no empunhando a espada da justiça, defendendo os céus e a humanidade de ameaças espirituais. Sua coragem e devoção inabaláveis ao Criador e à ordem divina fazem dele uma figura lendária no reino dos anjos. Em Apocalipse 12, ele lidera os anjos do céu em batalha contra o dragão, uma representação de Satanás. Esta descrição reforça o papel de Miguel como o principal guerreiro celestial, aquele que lidera as forças do bem contra as potências das trevas. Poderes celestiais. Mas quem é Miguel além de guerreiro e líder? Em muitas tradições, ele não é apenas um soldado ou general como já mencionado anteriormente, mas uma força multifacetada do divino. Acredita-se que Miguel possua habilidades de purificação, capaz de limpar almas das máculas do pecado e da negatividade. Além disso, muitos o veem como um guia espiritual, ajudando as almas a navegar pelos caminhos tortuosos da vida e da morte. Ele é invocado em momentos de perigo, não apenas por sua força, mas por sua sabedoria e compreensão profundas das complexidades humanas. No entanto, talvez o maior de seus poderes seja sua capacidade de inspirar esperança, lembrando a todos da presença constante e protetora do divino em nossas vidas. No coração de muitas narrativas religiosas está a contenda épica entre o bem e o mal. E em meio a essa batalha eterna, um momento se destaca de forma notável: a rebelião de Lúcifer. Lúcifer, antes um dos anjos mais amados, caiu em desgraça ao desafiar a vontade divina. Seu orgulho e desejo de igualar-se a Deus levaram-no a um caminho de rebelião. Mas em sua trajetória, ele encontrou um oponente à altura: Miguel. Empunhando sua espada flamejante, o arcanjo Miguel enfrentou Lúcifer em uma batalha que reverberou através dos reinos celestiais. Era mais do que um conflito de força. Era uma disputa de ideologias, de luz contra trevas. E no final, foi Miguel, com sua determinação inabalável e fé no propósito divino, quem conseguiu expulsar Lúcifer do céu, condenando-o a se tornar Satanás, o eterno adversário da humanidade. Jesus e Miguel.
A relação entre Miguel e Jesus Cristo é sem dúvida uma das questões teológicas mais intrigantes e debatidas. Muitas interpretações se levantaram ao longo dos séculos, cada uma tentando conectar ou distinguir as duas figuras. Em algumas tradições adventistas, por exemplo, acredita-se que Miguel seja outro nome para Jesus antes de sua encarnação terrena. Argumenta-se que ambos têm a função de salvador e protetor e compartilham uma natureza única no plano celestial. Por outro lado, muitos teólogos cristãos argumentam que Jesus e Miguel são entidades distintas, com Jesus sendo a encarnação do Filho de Deus e Miguel sendo seu principal arcanjo. Enquanto as águas dessas discussões permanecem turvas, o que é inegável é o impacto e a influência que ambas as figuras tiveram em inúmeras vidas ao longo da história. A imagem de um anjo guerreiro, com asas deslumbrantes, armadura resplandecente e uma espada que brilha com uma luz etérea, tem sido uma inspiração para artistas através dos tempos. Desde os magníficos afrescos de igrejas antigas na Europa até as intrincadas esculturas em locais sagrados pelo mundo, Miguel foi imortalizado de inúmeras formas. Durante o Renascimento, artistas como Rafael retrataram Miguel em sua batalha contra Satanás, mostrando não apenas sua força, mas também sua graça e dignidade. Cidades, especialmente após o século IV, como Roma, têm igrejas e monumentos em honra ao arcanjo, sendo a Basílica de São Miguel um exemplo notável. Além disso, festivais e celebrações em várias partes do mundo são realizados em sua honra, mostrando a influência contínua e o fascínio que este arcanjo detém sobre a humanidade. A presença universal de Miguel. O arcanjo Miguel não é uma figura exclusiva do cristianismo. De fato, sua presença transcende fronteiras religiosas e culturais. No Islã, por exemplo, ele é conhecido como Micail e é um dos 4 arcanjos principais, sendo associado frequentemente à providência divina e à sustentação da vida na terra. Na tradição judaica, ele é visto como o protetor de Israel, um intercessor diante de Deus em favor do povo escolhido. No zoroastrismo, uma religião antiga da Pérsia, uma figura similar chamada Mitra possui características que lembram as de Miguel. Esta presença quase universal levanta questões. Por que essa figura ressoa tão profundamente em diferentes tradições? Qual é o núcleo dessa entidade que parece conectar culturas e crenças tão variadas? Ao longo da história, muitos lugares foram consagrados a Miguel, refletindo sua influência duradoura no coração dos fiéis. Mont Saint-Michel, na França, um mosteiro medieval majestoso, é um testemunho da admiração e respeito pelo arcanjo. Em lugares como o México, a figura de Miguel é celebrada e invocada em festivais vibrantes, onde a música, a dança e as cores brilhantes capturam sua essência guerreira e protetora. Em muitas culturas, o 29 de setembro é celebrado como o Dia de São Miguel, um dia para honrar e agradecer por sua proteção contínua e sua batalha eterna contra as forças do mal. Nem todos os retratos de Miguel foram consistentes ou incontestáveis. Ao longo dos séculos, diversas interpretações e controvérsias surgiram em torno dele. A ideia de um anjo tão poderoso levantou questões. Ele poderia, de alguma forma, ofuscar a importância de Cristo na teologia cristã? Alguns debateram se sua devoção era meramente uma continuação das antigas tradições pagãs, adaptadas ao cristianismo. Mas, apesar desses debates, a figura de Miguel permaneceu firme e inabalável, servindo como um lembrete da luta contínua entre o bem e o mal e do poder do divino para triunfar sobre as trevas. Disputa pelo corpo de Moisés. A narrativa da disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés é, sem dúvida, uma das histórias mais enigmáticas associadas ao arcanjo. Encontrada na Epístola de Judas, um dos menores livros do Novo Testamento, a referência é breve, mas cheia de implicações teológicas. O trecho diz: Quando Miguel, o arcanjo, discutindo com o diabo, disputava o corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas usaria esse exemplo para ilustrar a blasfêmia dos falsos mestres que, ao contrário de Miguel, não hesitam em falar mal das autoridades celestiais. Então, por que exatamente haveria uma disputa pelo corpo de Moisés? Embora o texto não entre em detalhes, a importância de Moisés no Antigo Testamento como líder e libertador do povo de Israel dá uma pista. Seu corpo poderia ser considerado um tesouro espiritual,
um testemunho da aliança entre Deus e seu povo. Uma possibilidade é que o diabo, sempre em busca de desviar e perturbar os planos de Deus, quisesse impedir o devido descanso ou honra ao corpo de Moisés. Outra interpretação se baseia em tradições judaicas. Algumas fontes sugerem que Satanás queria que o corpo de Moisés fosse exposto, levando o povo de Israel a idolatrá-lo, desviando-os assim da verdadeira adoração a Deus. Seja qual for o motivo, o que fica claro é a postura de Miguel. Mesmo em disputa com o diabo, ele se comporta com reverência e submissão à vontade e autoridade de Deus. Este episódio, embora curto, revela muito sobre a natureza do mal e sua persistente tentativa de perturbar os planos de Deus. Ao mesmo tempo, destaca a honra, a humildade e a fidelidade de Miguel, características que o consolidam como um dos principais seres celestiais na tradição judaico-cristã. Os símbolos de Miguel e aparições. As representações do arcanjo Miguel são frequentemente ricas em simbolismos que transmitem sua essência e poder. A espada flamejante, frequentemente em sua mão direita, é um indicativo da justiça divina, bem como da luta contra as forças malignas. Já as balanças que por vezes ele segura, simbolizam o julgamento das almas. Em muitas representações, ele é visto pisando ou derrotando um demônio ou dragão, um claro símbolo de sua vitória sobre o mal. Esses símbolos não são meros adornos, mas uma linguagem visual que comunica instantaneamente a missão e o poder deste arcanjo. Em tempos modernos, muitos afirmam ter experienciado encontros ou ter recebido mensagens do arcanjo Miguel. Ele é frequentemente invocado em orações por proteção e força, e há inúmeros relatos de pessoas que acreditam ter sido salvas de situações perigosas graças à sua intervenção. Essas experiências contemporâneas, muitas vezes compartilhadas em livros ou grupos de discussão, adicionam uma nova dimensão à sua lenda, tornando-o não apenas uma figura histórica ou bíblica, mas uma entidade viva e ativa na vida de muitos. A influência do arcanjo Miguel não se limita às tradições abraâmicas. Em várias culturas ao redor do mundo, existem entidades ou deidades que possuem características e missões semelhantes às de Miguel. Seja servindo como protetores, guerreiros celestiais ou como juízes das almas. Essas figuras reforçam a ideia de que a necessidade de proteção e justiça é uma constante universal. A existência desses paralelos destaca o profundo impacto e a relevância contínua do arcanjo Miguel em diferentes tradições e culturas ao longo dos tempos. A Antártica é um local sombrio, frio e muito misterioso, onde a imaginação popular cria diversas histórias e lendas que deixam qualquer um de cabelo em pé. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar sobre os anjos caídos mencionados no livro apócrifo de Enoque e se tem alguma ligação com esse continente gelado. Vistam seus casacos, já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto antigo que se pensava estar perdido há séculos. Não faz parte das escrituras bíblicas, pois não é oficialmente reconhecido pelo judaísmo ou cristianismo. Esse texto antigo foi descoberto no século XVIII pelo explorador James Bruce, mas fazia parte de seitas menores de cristãos etíopes e judeus desde pelo menos cerca de 160 a.C. O livro de Enoque é um texto longo, chegando a 5 volumes e 108 capítulos. Ele contém referências a anjos, gigantes e alguns outros seres sobrenaturais. Ninguém sabe ao certo porque não faz parte dos cânones do Antigo ou Novo Testamento, mas era popular entre os povos antigos e há algumas referências aos seres que o Enoque descreve na Bíblia do rei Jaime. No livro de Enoque, 200 anjos caíram em desgraça. Um livro de 7ª geração, depois do bisavô de Adão e Noé, revela como os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, desceram dos céus cheios de luxúria por mulheres mortais e em rebelião contra Deus. Enquanto ainda estavam no céu, os vigilantes receberam a tarefa de ficar de olho na raça humana. Eles deveriam relatar a Deus a respeito do progresso da humanidade. Mas eles foram informados para nunca intervir na evolução natural estabelecida pelo Criador. Apesar disso, os vigilantes foram levados pela beleza da humanidade e desceram do céu, cheios de desejo pelas mulheres mortais e uma necessidade de escolher esposas entre os filhos dos homens e gerar filhos.
200 anjos vieram à Terra em busca de prazer carnal. Assim que os vigilantes chegaram, eles continuaram a ignorar o decreto de Deus e, em vez disso, ensinaram aos humanos muitas coisas, incluindo como forjar armas e joias. Por fim, eles receberam a ira de Deus por ignorar sua palavra. Os vigilantes geraram os Néfilis. Os vigilantes desembarcaram no Monte Hermon, na fronteira entre o Líbano e a Síria. Na Bíblia do Rei Jaime, Gênesis 6:1-5, pode descrever como os vigilantes cruzavam com humanos para criar uma nova raça de gigantes. Quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e as filhas deles nasceram, os filhos de Deus viram que elas eram belas e tomaram como esposas de todas as que escolheram. Quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e geraram filhos, os mesmos se tornaram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Esses híbridos, meio humanos, meio anjos, são chamados de Néfilis no livro de Enoque, e eles cresceram e se tornaram gigantes de até 4 metros de altura. Práticas aprendidas pela humanidade os levaram à destruição. Os Nefilim, junto com os vigilantes, ensinaram a raça humana sobre as práticas pagãs e outras habilidades que, simultaneamente, avançaram a civilização e corromperam a humanidade. Como o livro de Enoque explica, desses ensinamentos surgiram muita impiedade, eles cometeram fornicação, foram desencaminhados e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. Azazel, o líder dos vigilantes, ensinou os homens a fazerem ferramentas para a guerra e as mulheres a se tornarem mais atraentes com joias e cosméticos. Shen-Asa ensinou feitiços mágicos. Armarus ensinou o banimento desses feitiços. O anjo Baraquial ensinou astrologia. Cocabiel deu aos humanos conhecimentos de astronomia. Shazaquiel ensinou-lhes sobre o tempo. Shamsiel deu aos humanos conhecimentos dos ciclos do sol. Sariel ensinou-lhes os ciclos lunares. Penemuel instruiu a humanidade a ler e escrever. Keshdejan deu à humanidade o medicamento do conhecimento. Enoque tentou intervir entre os anjos e Deus. Quando Deus viu o que os anjos caídos e seus descendentes estavam fazendo, ele avisou a Enoque que haveria um grande dilúvio que destruiria toda a humanidade. Deus disse que pouparia a Enoque desse cenário futuro e o convidou para ir ao céu para testemunhar o que estava por vir. Enoque, agindo como um intermediário entre Deus e os anjos caídos, disse aos vigilantes o que Deus tinha reservado a eles. O anjo caído, líder Azazel, pediu a Enoque que intervisse e implorasse a Deus por misericórdia em nome dos vigilantes. Deus recusou o pedido e o grande dilúvio aconteceu, assim como a prisão dos anjos caídos. Quando o dilúvio ocorreu, Noé, descendente de Enoque e sua família, foram salvos da morte. Seguiu-se uma batalha entre o bem e o mal angelical. Depois que os vigilantes, suas esposas e os Nefilim trouxeram aos humanos o conhecimento que os afastou de Deus, sua corrupção e rebelião não podiam mais ser negligenciadas pelo Todo-Poderoso. De acordo com o livro de Enoque, anjos justos vieram à Terra para lutar contra os anjos caídos, e os vigilantes foram rapidamente derrotados. Como punição por terem se afastado, os anjos caídos foram algemados e banidos por Deus para o Tártaro, uma prisão onde aguardam a sua redenção. De acordo com o estudioso da Bíblia e ativista conservador Stephen Ben-Nun, o Tártaro pode estar localizado bem abaixo da Antártica. A Antártica sempre foi envolta em mistério. Disse que a Antártica, o continente mais frio, seco e árido do planeta, guarda segredos que ainda não foram descobertos. Essa terra outrora tropical está agora quase coberta toda por gelo e tem sido objeto de mistério desde que o Polo Sul foi descoberto formalmente no século XX. De acordo com os cientistas, por baixo das espessas camadas do gelo estão cadeias de montanhas, lagos e micróbios antigos em estado de hibernação. Em 2006, a NASA anunciou que encontrou uma anomalia eletromagnética que se estende por 151 milhas na área de terra dos Wilkes, na Antártica. Acredita-se que essa massa desconhecida esteja contida em uma cratera de impacto de 300 milhas, de um meteorito que atingiu o conteúdo e potencialmente causou a extinção de cerca de 250 milhões de anos atrás. Embora possa ser nada mais do que uma entidade natural, teóricos da conspiração como Stephen Ben-Nun acreditam que é onde os anjos caídos estão aprisionados. A hipótese de Stephen Ben-Nun sobre os anjos correspondem a mudanças no polo da Terra.
Monte Wilson é a montanha mais alta da Antártica e fica no meio da Cordilheira Sentinel. Steven especula que o alinhamento sul e leste de 6 picos ao redor do Monte Wilson, conforme descrito no livro de Enoque, são o alinhamento da cordilheira antes do grande dilúvio que ocorreu da mesma época em que uma mudança no eixo da Terra. Isso coincide com a pesquisa conduzida por Charles Hapgood, autor de Earth's Shifting Crust, que acredita que essas mudanças polares eram uma ocorrência regular e poderiam explicar a maioria das anomalias geológicas. As referências a mudanças polares em Bennu provavelmente ocorreram por volta de 11 mil anos atrás e podem ter mudado o clima da Antártica também. Embora Hapgood não tenha feito referência explícita aos vigilantes, ele admitiu que a origem das mudanças provavelmente residia sob os mantos de gelo da Antártica. Embora ele não tivesse uma ideia clara do que poderia ser, além disso, os paralelos entre os trabalhos de Hapgood e Bennu são poucos e distantes entre si. Os anjos caídos presos podem obter redenção no Ano do Mistério. Enoque menciona um ano de mistério, que poderia indicar os lançamentos dos vigilantes e o fim dos dias. Existem 2 escolas diferentes de pensamento sobre quando e se os anjos caídos são libertados de suas algemas. Alguns acreditam que já estamos nos últimos dias, conforme profetizado no livro de Apocalipse. Se isso for verdade, os anjos caídos estão fora da prisão, causando estragos na terra, e farão isso até o dia do julgamento. Outros acreditam que estão esperando no gelo para cumprir a profecia e serão libertados quando o Armagedon estiver se aproximando. No coração do Egito Antigo, terra de mistérios e maravilhas, uma sombra celestial desce. Com poderes que ecoam além do tempo, este ser enigmático traz consigo um julgamento divino, envolvendo o destino de um império em um véu de temor e reverência. Prepare-se para desvendar a história oculta, onde mito e realidade se entrelaçam nas areias do tempo. Olá, viajantes da história. Preparem suas Bíblias, tirem as crianças da sala, porque conheceremos um pouco mais sobre o anjo destruidor de Deus. Já se perguntou que poderes ele possui e o porquê da sua missão no Egito? Não esqueça de deixar seu super like. E agora, embarquemos nesta incrível jornada pelo desconhecido. A chegada do inescrutável. Na magnífica e mística terra do Egito, uma história começava a se desenrolar que desafiaria as crenças e compreensões de muitos. Foi nesse cenário, repleto de grandiosidade e esplendor, que o anjo destruidor fez sua entrada silenciosa, porém impactante. Este mensageiro divino não era como qualquer outro mencionado nas escrituras ou lendas. Ele veio com uma tarefa específica, uma que carregava o peso do divino e do inevitável. Enquanto a noite cobria o Egito com seu manto escuro, uma presença sobrenatural atravessava as barreiras do céu e da terra, trazendo consigo uma aura de majestade e terror. O poder que emanava do anjo destruidor era incomparável e insondável. Ele não era apenas um portador de mensagens ou um executor de vontades divinas menores. Ele era a encarnação do julgamento supremo, um instrumento de decisões celestiais. Este anjo possuía a habilidade única de decidir sobre a vida e a morte, um poder raramente atribuído até mesmo aos mais elevados seres celestiais. A aura que o cercava não era apenas de santidade, mas também de uma autoridade absoluta, quase como se ele fosse a própria voz e mão de Deus. Sua presença era suficiente para infundir um medo reverente em todos aqueles que compreendiam seu papel divino. A 10ª praga. O evento mais notório associado ao anjo destruidor foi a 10ª e última praga que afligiu o Egito. Esta praga foi singular, não apenas em sua severidade, mas também na precisão com que foi executada. Diferentemente das outras 9 pragas, que trouxeram devastação geral, a 10ª praga visou especificamente os primogênitos de cada família egípcia. Este ato não foi apenas um fenômeno natural, mas um julgamento meticuloso, um sinal da autoridade e poder incontestáveis do anjo destruidor. Há uma complexidade em entender por que exatamente os primogênitos foram escolhidos.
Alguns teólogos sugerem que isso era um desafio direto ao faraó e à sociedade egípcia, onde o primogênito tinha um papel crucial, tanto em termos de herança quanto de continuidade espiritual e política. Essa ação, portanto, não foi meramente punitiva. Ela carregava uma mensagem profunda, simbolizando o rompimento do ciclo de poder e a soberania do divino sobre as estruturas terrenas. A busca pela verdadeira identidade do anjo destruidor é um enigma que intriga estudiosos e teólogos. Diversas passagens bíblicas mencionam anjos executando ações divinas, mas este anjo parece ser único em seu propósito e poder. A teoria mais fascinante sugere que ele poderia ser uma manifestação de um dos arcanjos conhecidos, como Miguel ou Gabriel, embora essa hipótese permaneça envolta em mistério e debate. Outros estudiosos propõem que o anjo destruidor é uma entidade separada, uma figura singular com uma missão específica e atributos excepcionais. Essa distinção o coloca em uma categoria à parte no panteão dos seres celestiais, como um executor direto da vontade de Deus, um ser cuja presença era reservada para momentos de julgamento e mudança significativa. O medo e a reverência. O temor e a reverência em torno do anjo destruidor são proporcionais ao seu poder e ao mistério que o envolve. Ele é temido não apenas por suas ações, mas pelo que simboliza, a manifestação tangível do julgamento divino. A presença do anjo destruidor é um lembrete pungente da soberania de Deus e da pequenez humana diante dos mistérios do universo. Este medo, porém, é acompanhado de uma profunda reverência. Ele é visto como o braço da justiça divina, um ser que, embora terrível em sua ação, é essencial para a manutenção da ordem e da moralidade no cosmos. A ambiguidade de sua natureza, temível, porém sagrada, o torna um objeto de fascínio e meditação profunda para aqueles que buscam entender os caminhos e a vontade de Deus. As consequências da passagem do anjo destruidor pelo Egito foram profundas e duradouras. Além do luto e da tragédia imediata, sua ação provocou uma mudança significativa na dinâmica de poder da época. A perda dos primogênitos foi um golpe devastador para muitas famílias, especialmente para a família real e a nobreza, onde o primogênito tinha um papel vital na sucessão e na manutenção do legado. Além disso, o evento levou à libertação dos israelitas, marcando o início de uma nova era na história desse povo. Essa praga não foi apenas um evento isolado. Foi um ponto de inflexão que alterou o curso da história egípcia e israelita, influenciando a geopolítica, a religião e as narrativas culturais por milênios. O impacto do anjo destruidor estendeu-se além das fronteiras do Egito, ecoando através das gerações como um lembrete do poder e da vontade divina. Paralelos em outras culturas. A figura do anjo destruidor, embora única nas narrativas bíblicas, encontra ecos em várias outras culturas e religiões. Estudando mitologias ao redor do mundo, descobrimos figuras semelhantes, anjos ou deuses incumbidos de trazer julgamento, destruição ou transformação. Esses paralelos destacam uma fascinante universalidade na maneira como a humanidade concebe seres divinos associados ao julgamento e ao destino. Por exemplo, na mitologia grega, temos as fúrias, divindades de vingança, e na hindu Kali, a deusa da morte e renovação. Essas semelhanças levantam questões intrigantes sobre as origens comuns dessas ideias e a necessidade humana de personificar forças naturais e morais que estão além de nosso controle. Ao longo dos séculos, a imagem do anjo destruidor inspirou incontáveis obras de arte, literatura, música e até mesmo no cinema e na televisão. Ele é frequentemente retratado como um ser majestoso, mas terrível, um símbolo do poder divino e da inevitabilidade do destino. Na arte, sua figura é muitas vezes usada para representar temas de justiça, redenção e o dualismo da natureza humana entre o bem e o mal. Na literatura, o anjo destruidor tornou-se um personagem recorrente, simbolizando a intervenção divina nos assuntos humanos e a complexa relação entre o divino e o terreno. Essas representações variam amplamente, desde a imagem tradicional de um ser celestial, com asas até interpretações mais abstratas e metafóricas, refletindo as diversas maneiras
pelas quais diferentes culturas e épocas percebem o conceito de julgamento divino. A natureza e o papel do anjo destruidor continuam a ser um tópico de intenso debate e reflexão teológica. Ele é frequentemente discutido em contextos de teodiceia, que se preocupa em reconciliar a existência do mal e do sofrimento com a bondade e onipotência de Deus. Para alguns, o anjo destruidor é visto como um instrumento necessário da justiça divina, um ser que, embora execute atos de destruição, faz isso sob a direção e autoridade de Deus. Para outros, ele simboliza o mistério e a complexidade dos caminhos divinos, que muitas vezes desafiam a compreensão humana. Este ser enigmático nos convida a explorar questões mais profundas sobre o propósito, a moralidade e a natureza da intervenção divina no mundo. Nas sombras do conhecimento humano, habitam figuras que oscilam entre o divino e o profano, a luz e a escuridão. Elas têm poderes que fariam qualquer super-herói dos quadrinhos se sentir humilde. Mas quem são essas entidades que equilibram o fio da navalha entre o sagrado e o terrível? A resposta é tão chocante quanto surpreendente e vai te deixar de queixo caído. Olá, viajantes da história. Você está pronto para desvendar os mistérios que envolvem os seres celestiais mais controversos da antiguidade? Pronto para adentrar um mundo onde a linha entre o bem e o mal fica borrada? Se sim, junte-se a nós nessa jornada épica. Mas antes de embarcarmos, dê aquele super like. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos começar por Lúcifer. Seu nome significa portador da luz, e segundo textos cristãos como a Bíblia, era um querubim divino, adornado com joias e radiante de sabedoria e beleza. Ele estava entre as mais altas hierarquias do céu, sempre perto da presença divina. Mas algo mudou. Conforme conta a Bíblia, especialmente nos livros de Ezequiel e Isaías, Lúcifer tornou-se orgulhoso e quis ser igual a Deus. Ele planejou uma rebelião celestial, um verdadeiro golpe de Estado no paraíso. Você pode imaginar? Os céus não eram grande coisa para este sujeito. Resultado? Foi expulso e jogado no inferno, ou, segundo algumas interpretações, na terra. É o gesto rebelde mais famoso da história, situando-se no plano metafísico. Acadêmicos e teólogos têm debatido a figura de Lúcifer ao longo dos séculos. Enquanto a tradição cristã o vê como o símbolo do mal e a fonte de tentação, outros o interpretam como um símbolo de individualismo e liberdade. Algo como um rebelde com uma causa, mas ainda assim, um rebelde que pagou um preço alto por sua audácia. Os filhos do céu e as filhas dos homens. O livro de Gênesis, especialmente no capítulo 6, menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus são geralmente interpretados como anjos, e suas descendências com mulheres humanas deram origem aos Nefilins. O interessante é que a palavra Nefilim pode ser traduzida como gigantes ou caídos, criando uma aura de mistério e fascínio em torno desses seres. Quem eram eles? Heróis míticos, gigantes ou simplesmente seres sobrenaturais? O fato é que essa mistura entre o sagrado e o profano criou seres que eram uma abominação aos olhos de Deus. Esta é uma das razões apontadas para o dilúvio que dizimou a humanidade, poupando apenas Noé e sua família. O livro de Enoque, um texto judaico antigo que não faz parte do cânone bíblico, vai ainda mais longe e nomeia os anjos caídos, chamados de os vigilantes. Este livro detalha como esses anjos ensinaram aos humanos várias artes e ciências, que vão desde a astrologia e adivinhação até a fabricação de armas. Pode-se dizer que eles foram os primeiros professores da humanidade, mas com uma licença para ensinar que foi revogada pelo grande chefe lá em cima. Enoque, o personagem título do livro, é descrito como um mediador entre os céus e a terra. Ele recebe sabedoria divina e até mesmo viaja aos céus para interceder pelos anjos caídos. Infelizmente para os anjos, seu pedido de clemência é negado. A transição dos anjos caídos nas religiões.
Os anjos caídos não são uma exclusividade do cristianismo ou do judaísmo. Você pode encontrar essas figuras em muitas religiões e mitologias. Na mitologia grega, por exemplo, temos os titãs, seres poderosos que desafiaram os deuses do Olimpo e acabaram sendo derrotados e aprisionados no Tártaro. Mas aqui está o ponto intrigante. À medida que as religiões politeístas deram lugar às monoteístas, a narrativa desses seres também mudou. Nos sistemas politeístas, a rebelião celestial era mais uma briga de família divina, enquanto nos monoteístas tornou-se uma questão moral e ética, representando a luta eterna entre o bem e o mal. Em resumo, os anjos caídos passaram de deuses de segunda classe ou anti-heróis a símbolos de rebelião contra a ordem divina. E esse é um shift cultural muito relevante, porque afeta a forma como interpretamos e entendemos o conceito de bem e mal até hoje. A figura dos anjos caídos tem fascinado artistas e escritores há séculos. No Inferno de Dante, por exemplo, Lúcifer é descrito como um gigante terrível preso no gelo, mastigando 3 dos maiores traidores da história: Judas, Brutus e Cássio. Pode-se dizer que Dante não era exatamente um fã de Lúcifer. Localizado na Itália durante a Idade Média, este texto nos mostra como as concepções de anjos e demônios eram fortemente influenciadas pelo contexto teológico e social. Mas então veio o período romântico, e os anjos caídos ganharam uma nova luz. Literatos como John Milton, em Paraíso Perdido, humanizaram Lúcifer, fazendo dele um anti-herói complexo e até mesmo admirável em sua rebelião contra a tirania divina. Parece que ao longo do tempo os anjos caídos foram saindo das sombras para se tornarem figuras mais matizadas, representando aspectos complexos da condição humana, como a busca pela liberdade e autonomia. Você já parou para pensar na quantidade de vezes que os anjos caídos aparecem na cultura pop? De séries de televisão como Lúcifer, que retrata o diabo resolvendo crimes em Los Angeles, quem diria, né? A personagens de quadrinhos como Hellboy, os anjos caídos estão em toda parte. É curioso notar como esses personagens são frequentemente retratados como figuras ambíguas, nem totalmente boas, nem totalmente más. Pode ser um reflexo do nosso próprio questionamento sobre moralidade e ética. No final das contas, o bem e o mal são tão preto no branco assim? A cultura pop, surgindo principalmente dos Estados Unidos no século XX e XXI, nos faz questionar se há espaço para redenção e mudança, mesmo para aqueles que caíram do favor divino. Muitos podem não saber, mas o Islã, uma das maiores religiões do mundo, também tem sua versão da história dos anjos caídos. Iblis, como é chamado o diabo no Islã, era um dos jinn, seres feitos de fogo sem fumaça, que serviam a Deus. No entanto, ele recusou-se a se inclinar diante de Adão, o primeiro homem vendo-se como superior. Esta ação, resultado do orgulho, levou à sua queda. A narrativa de Iblis no Alcorão, o livro sagrado do Islã, e a sua interpretação nos hadiths, ditos e atos do profeta Maomé, dão uma ideia fascinante do papel do orgulho e da desobediência na queda do homem e dos anjos. E embora a história possa ter paralelos com a tradição judaico-cristã, ela é contada de uma forma que reflete a cosmovisão islâmica, com ênfase na misericórdia de Deus e na capacidade de arrependimento. A influência dos anjos caídos nas sociedades antigas. Mergulhando mais profundamente nas raízes históricas, encontramos menções e alusões a seres divinos caídos em várias civilizações. Os sumérios, uma das primeiras civilizações humanas localizadas na Mesopotâmia, falavam dos Anunnaki, deidades celestiais que tinham seus próprios conflitos e intrigas, muitas vezes refletindo as lutas humanas no plano terrestre. Os antigos egípcios, por sua vez, contavam histórias de deuses que desafiavam a ordem estabelecida, como Sete, que em sua inveja assassinou seu irmão Osíris. Tais narrativas, presentes no Vale do Nilo, no Egito Antigo, não só mostram o eterno conflito entre ordem e caos, mas também a crença na justiça e no restabelecimento da harmonia. Conforme a história progrediu, surgiram rumores e teorias de que sociedades secretas veneravam anjos caídos ou entidades semelhantes. Estes rumores, amplamente difundidos na Europa durante a Idade Média e Renascimento, sugeriam que grupos como os Templários ou os Rosa Cruzes tinham conhecimentos esotéricos ligados a estes seres.
Alguns afirmam que estes grupos viam os anjos caídos não como entidades malignas, mas como portadores de conhecimento proibido, uma luz na escuridão. Entretanto, é crucial lembrar que muitas dessas histórias não são baseadas em evidências sólidas, mas sim em especulações e mistérios. Afinal, o que seria da história sem um bom quebra-cabeça para resolver? Os anjos caídos e o fim dos tempos. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, há textos que predizem o fim dos tempos. E surpresa, os anjos caídos têm um papel importante nisso. Segundo algumas interpretações do livro de Apocalipse, no Novo Testamento, e dos textos judaicos sobre o fim dos dias, haverá uma batalha final entre as forças do bem e do mal. Lúcifer, ou o diabo, reunirá seus anjos caídos e enfrentará o exército celeste em uma batalha épica pela alma da humanidade. Embora estas ideias possam parecer sombrias, elas também trazem uma mensagem de esperança. No final, o bem prevalecerá e a justiça será feita, porque, seguindo as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo já venceu essa batalha. O que resta para Lúcifer é tentar enganar e seduzir o maior número de pessoas para o seu lado e assim levar à destruição final milhões ou bilhões de pessoas. Tentar atingir Deus com essa estratégia maligna, será que ele vai conseguir? O que acham? Em meio a mistérios insondáveis e segredos ancestrais, deparamo-nos com um manuscrito que nos arrebata para os véus do tempo. Escondido nele, enigmas que perturbaram os estudiosos através dos séculos. Olá, viajantes da história! Hoje descobriremos os segredos do livro apócrifo de Enoque e o porquê de tantos mistérios que deixam as pessoas tão fascinadas. Ficou curioso? Antes já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. A origem enigmática. Rastrear a origem do livro de Enoque é como embarcar em uma viagem ao coração do século II a.C. Desvendamos os segredos das profundezas do tempo. O protagonista desta narrativa épica é Enoque, o sétimo patriarca na linhagem de Adão, considerado pela tradição o autor do manuscrito. O que o torna ainda mais intrigante é que, de acordo com as histórias, Enoque nunca experimentou a morte, sendo levado aos céus enquanto ainda vivia. Não seria isso suficiente para causar calafrios? Contudo, a dúvida permanece. O que um homem que nunca morreu poderia nos contar sobre o divino e o terrível? Os anjos caídos. E a saga de Enoque no divino se aprofunda quando o livro começa a descrever os anjos caídos. Estas entidades, também conhecidas como os vigilantes, romperam o plano divino ao descer do céu para se envolverem com mulheres humanas. Consegue imaginar o estrondo celestial que tal ato teria causado? A recompensa, por tamanha audácia, não foi menos catastrófica: a criação de uma raça de gigantes conhecida como Nefilins. Estes seres, frutos de um amor proibido, espalharam caos e destruição onde quer que fossem, atormentando a humanidade com sua fúria e violência. As revelações celestiais. O terceiro capítulo de nosso conto nos leva ainda mais alto, até o próprio céu. O livro de Enoque não apenas fala do divino e do sobrenatural, mas também de como o próprio Enoque é levado em uma viagem celestial. Este homem, que viveu há milênios, teve a chance de ver os céus em toda a sua glória e mistério. Ele descreve o sol e a lua em seus respectivos carros celestiais, criaturas infernais e os 7 céus. Agora imagine por um momento a mente de um homem do século II a.C., contemplando o vasto cosmos e suas maravilhas insondáveis. Isso não seria ao mesmo tempo maravilhoso e absolutamente aterrorizante?
A previsão do dilúvio. Imagine a aflição e o horror de ser o portador de uma notícia que prevê a destruição de toda a vida na Terra. No livro de Enoque, um segredo deste calibre é revelado. De acordo com a Escritura, Deus revela a Enoque que irá destruir a Terra por meio de um grande dilúvio, como uma punição pelos atos dos Nefilins. Imagine o pesado fardo deste conhecimento, sendo um mero mortal, responsável por transmitir essa previsão de devastação. Imagine também a angústia de quem ouviu Enoque, aguardando em temor o dia em que o céu desabaria e as águas engoliriam tudo. O Apocalipse. Se o dilúvio não fosse suficiente, o livro de Enoque vai além, revelando detalhes do fim dos tempos. A narrativa prevê um apocalipse em que Deus punirá os iníquos e recompensará os justos. Imagine o temor e a tensão que tais previsões causariam naqueles que primeiro as leram. A sensação de impotência e, ao mesmo tempo, o desafio de mudar seus caminhos. O Apocalipse de Enoque apresenta uma perspectiva aterrorizadora de um futuro onde cada ato, cada decisão, tem uma consequência de proporções cósmicas. A Arca de Noé. O 6º capítulo desta viagem pelo livro de Enoque revela mais um segredo que pode fazer o coração palpitar. Enoque tem uma visão onde Noé é escolhido por Deus para construir a arca que salvará um casal de cada espécie da aniquilação pelo dilúvio. Imagine a perplexidade de Noé ao ser escolhido para tal tarefa e a pressão de ter a responsabilidade de preservar a vida na terra. Imagine também a esperança que essa revelação traz em meio à iminente destruição, a promessa de um novo começo depois do fim. Os 10 Mandamentos. Em uma reviravolta surpreendente, o livro de Enoque parece prever a existência dos 10 Mandamentos, que só seriam entregues a Moisés séculos depois. Nas profundezas deste contexto milenar encontramos leis sobre idolatria, blasfêmia, respeito ao sábado e muito mais. Enoque foi a voz do divino antes mesmo da consagração de Moisés. A perspectiva de receber leis divinas antes mesmo de serem oficialmente proclamadas é aterrorizante. Imagine a pressão e o medo de ser a pessoa a transmitir estas leis eternas para as gerações futuras. O inferno descrito. Prepare-se para um frio na espinha ao embarcar no 8º capítulo desta jornada. Aqui, Enoque descreve uma visão aterradora do inferno, um lugar de tormento eterno para os pecadores, detalhando um lago de fogo ardente que nunca se apaga. O texto descreve o destino final dos anjos caídos. O horror de tal lugar é suficiente para fazer qualquer um refletir sobre suas ações. Pode-se quase ouvir os gritos e sentir o calor abrasador destas páginas, uma lembrança arrepiante da existência do mal e a punição eterna. O julgamento final. Outro segredo assustador escondido nas páginas do livro de Enoque é a descrição do julgamento final. Enoque narra a vinda de um filho do homem, que julgará tanto os vivos quanto os mortos. Imagine viver com o conhecimento de que todas as suas ações serão pesadas e julgadas. O bom, o ruim, o medíocre, nada escapa da balança da justiça. Esse capítulo nos lembra que, no fim, tudo é levado em conta e nenhuma ação, por menor que seja, é ignorada. A ressurreição dos mortos. No 10º e último capítulo desta saga intrigante, Enoque profetiza a ressurreição dos mortos no final dos tempos. Ele fala de um futuro onde todos os que já partiram retornam à vida.
Um segredo que faria qualquer coração pulsar mais rápido. Imagine a emoção de um reencontro com entes queridos que se foram, ou o medo de confrontar aqueles que poderiam ter feito mal. Este é um segredo que desafia a nossa percepção de vida e morte. E assim, concluímos a nossa viagem pelo livro de Enoque, um manuscrito cheio de segredos e mistérios. Quem diria que um antigo livro poderia esconder tantos segredos assustadores? E você, gostou do vídeo? Deixa nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.